Olá, a aula de hoje é sobre o justnaturalismo moderno. Para que vocês possam aproveitar melhor esta apresentação, é importante que vocês já tenham assistido às aulas anteriores, principalmente aquela sobre o individualismo, que é um conceito central na definição do justnaturalismo moderno, e o vídeo sobre o justnaturalismo clássico. Afinal, o direito natural moderno ele surge como uma contraposição ao clássico. E ele só pode ser bem compreendido diante dessa comparação. Então, se vocês não assistiram, por favor, assistam. Mas antes de continuar, vamos lembrar de dois pressupostos centrais para conhecer as correntes do pensamento jurídico, que eu já repeti várias vezes. Primeiro, o que define uma corrente são seus axiomas, os pontos de partida, os pressupostos assumidos pelos pensadores daquela corrente como verdadeiro. Segundo, dentro de cada uma das correntes, existe muita gente que pensa diferente. Existem, então, muitas subcorrentes. Diante disso, então, a gente segue adiante. Existem inúmeros aspectos que uma mudança de paradigma assume. Eu vou apresentar para vocês os mais importantes. A antropologia, o método, a definição da política, das bases da ética, do conceito do direito e os seus problemas centrais, e o que foi desenvolvido a partir dessas mudanças, as suas consequências. Se vocês lembram bem, a identidade no justnaturalismo clássico era dada pelo conjunto de relações sociais do sujeito. Já que o ser humano é insuficiente, depende dos outros, ele só existe nas suas relações políticas. As duas frases do Aristóteles que a gente já viu definem muito bem isso. Explicar o homem fora da polis, dizia ele, é como explicar uma peça isolada de um jogo. Ou, a outra frase, um homem fora da polis é uma besta ou um deus. Não existe sequer natureza humana fora das suas relações sociais. Quando Sócrates foi preso e condenado à morte, e foi oferecido a ele a alternativa de fuga, ele se negou, dizendo: Sócrates só existe por Atenas e em Atenas. A política, assim, ela precede logicamente a antropologia. Já no individualismo moderno, isso é virar de cabeça para baixo. O indivíduo existe apesar dos outros, no individualismo moderno. Ele é aquilo que os outros não são. Sua identidade se dá não por relação, mas em oposição aos outros. Como dirá bem depois o Sartre, na peça Entre Quatro Paredes, o inferno são os outros. O indivíduo quer se destacar e não pertencer. Ele quer ser melhor, ser único, ter um nome único, uma aparência única, uma profissão, uma produção única, uma vida única. A vida é resultado de suas próprias escolhas e não das suas relações. Diferentemente de seus pais, o indivíduo moderno escolhe a sua profissão, aquela que seu pai carregava no sobrenome. Ele vai escolher onde ele vai morar. O direito de ir e vir, apesar de para você ser tão natural, ele só é definido depois da peste negra, que as pessoas começam a se locomover. E ele só é concretizado mesmo entre os séculos XVII e XVIII. Até então, as pessoas precisavam pedir autorização política para sair da sua residência. Esse indivíduo também vai escolher com quem ele vai casar. Ele vai escolher, inclusive, no Deus que ele vai acreditar. Para que ele possa ser um indivíduo e possa viver conforme as suas escolhas, então, é essencial que os outros, que se apresentam como uma grande ameaça, não interfiram. E principalmente que a comunidade, ou aqui já o Estado, não interfira nas suas decisões. A ideia central é de limite. E esse limite, que é dado aos outros e à comunidade, ao Estado, está principalmente nos direitos subjetivos. Assim, a antropologia vai ter consequências centrais para o justnaturalismo moderno. Enquanto no justnaturalismo clássico, o conceito central, que é decorrente da ideia de relação, é o de justiça, no justnaturalismo moderno, o conceito central passa a ser os de direito subjetivo. Mas o justnaturalismo moderno, ele não é só uma revolução antropológica. A gente tem junto uma revolução científica. Mas a revolução científica é, acima de tudo, uma revolução metodológica. A ideia desses primeiros
motores da revolução científica é que, se a gente puder controlar um método, a gente tem um conhecimento verificável. Na verdade, só assim a gente teria conhecimento. Sem um controle metodológico, sequer existe conhecimento. Com isso, surgem as primeiras correntes metodológicas bem definidas de uma teoria do conhecimento. A primeira delas, e mais evidente, é o empirismo. A ideia central é de que tudo aquilo que pode ser levado a uma experiência repetida e controlável pode ser transformado numa teoria. Aquilo que não pode ser testado não pode ser assumido como uma teoria. Junto com essa corrente empirista, surge o racionalismo. Por incrível que pareça, são duas correntes antagônicas. As duas têm como seu grande autor Descartes. Descartes é tanto empirista quanto um racionalista. Ele pretende, acima de tudo, que o conhecimento passe sempre pelo crivo da razão e que todo conhecimento seja derivado de uma ideia racional. Descartes, que é um matemático, além de filósofo, pretende que todo conhecimento seja um conhecimento mensurável, que passe pelo plano cartesiano, plano de Descartes, que possa ser transformado numa res extensa. Mas essa ideia central é uma ideia que se baseia num método racionalista. Só aquilo que passa pelo crivo da razão é conhecimento. Ao mesmo tempo, é uma ideia empirista. Só aquilo que pode ser mensurado, ou seja, medido, e isso vai ser levado à ideia de testado, é conhecimento. Daí derivam as duas primeiras grandes correntes do cientificismo, dessa revolução do método, que é a revolução científica. Racionalismo e empirismo estão de formas antagônicas falando a mesma coisa. O conhecimento tem que passar por um controle metodológico. O primeiro sujeito a levar isso para a filosofia política é Hobbes. Hobbes diz com todas as letras que está se utilizando do método de Galileu, que ele está sendo influenciado por Galileu e por Kepler, e que ele quer levar à filosofia política uma lei universal da física, que não pode deixar de atingir os indivíduos, que é a lei da inércia. Aquilo que está em movimento tende a permanecer em movimento, exceto que uma força exterior interfira. Esse movimento, essa energia interna, nos termos da física, se eu não me engano, momento, esse momento dentro da vida humana é a própria vida, porque vida é movimento, diz Hobbes. E se nada exterior interferir, se nenhuma força exterior interferir, essa energia interna, esse momento, tende a permanecer o mesmo. Então a vida ela acaba sendo ceifada pelo que vem de fora. O que vem de dentro é energia. O que vem de fora tende a interferir nessa energia preservada, nessa inércia. Então o que vem de fora que é uma ameaça. E assim se inaugura a filosofia política moderna. A ideia de que a gente tem um indivíduo que vê o que vem de fora como uma ameaça. Isso é uma nova compreensão metodológica, que a gente pode chamar de contratualismo. Eu já falo mais sobre contratualismo. A gente ainda tem outras metodologias que estão interferindo diretamente dentro do justnaturalismo moderno. Kant, que é um justnaturalista moderno, ele diz que tanto o racionalismo quanto o empirismo trouxeram inovações importantes, mas que a gente vai ver numa aula mais específica sobre o Kant, porque é bem difícil de explicar isso, mas que os dois têm erros. Ele pretende, agora sim, fazer a grande revolução metodológica da filosofia moderna. E com isso ele cria o idealismo. Principalmente a ideia de idealismo alemão, que vai influenciar depois dele Hegel, Marx e outros autores importantes. Com isso a gente tem três correntes metodológicas que vão tomar conta do debate do justnaturalismo moderno. Alguns autores vão defender o racionalismo, outros autores vão defender o empirismo, outros autores mais modernos ainda vão defender o idealismo. Com essas diferentes correntes, a gente vai ter o contorno essencial do que vem a se tornar, ainda dentro do justnaturalismo moderno, o que vocês já conhecem, que é o iluminismo. O iluminismo ele tem duas premissas centrais. A primeira é que a razão humana responde os problemas filosóficos.
Segunda é que essa razão humana é universal. Ou seja, os problemas filosóficos eles podem ser respondidos por um método racional e essa resposta é válida universalmente para todas as condições de comportamento humano, para todas as culturas humanas, para todos os momentos humanos. O romantismo nada mais é do que esse iluminismo, essa ideia de razão humana sendo contestada e que as emoções têm um papel central dentro das tomadas de decisão. Mas é muito importante ver que o romantismo ainda está dentro desse debate. É uma contestação desse método, mas propondo outro método, o das emoções, que vai ter uma importante influência posterior dentro da teoria do direito com a teoria da vontade, com a escola voluntarista. Mas isso é uma coisa para outro debate. O interessante é ver que esse romantismo também está sendo influenciado pelo individualismo. Na verdade, eu diria, o romantismo é o ápice desse individualismo. Se vocês observarem bem as obras românticas, vocês vão ver que a ideia central é do indivíduo se sobrepondo ao mundo, o indivíduo contra o mundo. E ainda, o indivíduo tomando as decisões centrais da sua vida. Não é à toa que em obras como O Jovem Werther, do Goethe, o sujeito termina como alguém que toma as rédeas centrais do destino e acaba se suicidando. Desculpem pelo spoiler. Essa revolução metodológica ela é levada para as humanidades por Hobbes. Hobbes, como ele próprio diz, é inspirado por autores como Galileu e o método de Galileu, que é o método redutivo compositivo. O que diz esse método? Eu só consigo conhecer profundamente um objeto se eu reduzir ele às suas variáveis mais simples, porque os fenômenos complexos eles acabam levando a inúmeras possibilidades a serem testadas e se tornam bastante difíceis de compreender. Então eu preciso simplificar ao máximo esse objeto do conhecimento para que, dominando as suas variáveis mais simples, eu possa recompor esse objeto nas suas variáveis mais complexas. E aí sim, dominar o conhecimento, que por eu poder ter testado as suas variáveis mais simples e dominado o seu conhecimento, agora sim eu domino o conhecimento dos cenários complexos e eu posso modelar diferentes cenários complexos. Mas se eu tentar fazer isso do início, já dentro da complexidade, eu vou ter um ápice muito grande para a produção desse conhecimento. Isso daí é utilizado praticamente em todo o conhecimento moderno. Se vocês pensarem em toda a discussão sobre modelos atômicos, o que a gente está discutindo são simplificações de objeto. Como eu posso simplificar a estrutura básica física dos objetos na natureza? A partir do átomo. E, obviamente, vocês sabem que depois disso a gente vai ter inúmeras outras divisões, núcleos, elétrons, por suas vezes, quarks, bósons, e não sei outras subdivisões que eu não domino do mundo da física. Por que eu preciso conhecer esses modelos atômicos e, posteriormente, os modelos quânticos e todas essas estruturas? Porque eu preciso conhecer as variáveis mais simples do mundo físico, para depois reconstruir. Se eu for estudar um movimento, acho que é a mesma coisa. Eu preciso entender as ondas, eu preciso entender as partículas, e depois que eu entender ondas e partículas, eu consigo entender o movimento. Na química, eu preciso entender os elementos básicos, para depois entender elementos compostos. Isso se apresenta praticamente em todas as áreas, e no direito não é diferente. Quando o positivismo vem discutir a norma para depois reconstruir o ordenamento jurídico, ele está fazendo a mesma coisa. Quem inaugura isso nas humanidades é Hobbes, que nada mais faz do que reduzir a política ao seu elemento mais simples. E qual é o elemento mais simples da política? O indivíduo. E com isso, de uma forma elegante, o Hobbes consegue ligar a revolução científica com o individualismo. Hobbes diz, se eu quiser entender a política, eu preciso entender a variável simples da política, que nada mais é do que o indivíduo. Veja como isso é diferente do justnaturalismo clássico. O justnaturalismo clássico dizia que existe um todo de ordem, que eu posso chamar de cosmos,
ou de ordem, não importa, mas esse todo faz com que todo conhecimento esteja interligado. E que eu só posso conhecer uma coisa conhecendo todas as áreas do conhecimento. Aqui, na Revolução Científica, eu estou dizendo exatamente o contrário. Eu conheço mais profundamente quanto mais simples for meu objeto, mais profundamente eu o conheço. E, por outro lado, no justnaturalismo moderno, a ideia central é: eu só consigo entender os sujeitos quando eu conhecer a política. Porque os sujeitos são insuficientes, os sujeitos só vivem de forma política. Eu preciso entender o todo para entender o sujeito. O que o Hobbes faz é virar isso ao avesso. Ele diz: eu preciso entender os sujeitos para depois entender o todo. Então é essencial que, acima de tudo, eu consiga entender o indivíduo. E com entender o indivíduo, eu preciso entender o seu comportamento sem as instituições políticas. O problema é que eu não tenho onde observar essas condições na natureza. Então, Hobbes propõe construir um modelo hipotético. O estado de natureza não ocorre em nenhum lugar do mundo, não é um fenômeno anterior ao estado moderno, não é um fenômeno dos nossos ancestrais de povos coletores, caçadores, não é um fenômeno de tribos, é um fenômeno hipotético. É uma hipótese, como laboratório, construir uma condição ideal. Um CNTP aqui aplicado às humanidades. Eu tenho que construir uma hipótese na qual os indivíduos convivam diretamente com outros indivíduos sem interferência de instituições políticas criadas, sem interferências de instituições artificiais. E aqui vem uma nova diferença com o justnaturalismo clássico. Se no justnaturalismo clássico a política é algo natural, inclusive antecede logicamente o sujeito, na filosofia política moderna, o sujeito é algo natural, enquanto a política é algo artificial. Então esses autores todos, de Hobbes a Kant principalmente, vão criar modelos de estado de natureza. São modelos hipotéticos nos quais os indivíduos conviveriam diretamente apenas com outros indivíduos, sem intermediação de instituições. Normalmente esses modelos todos chegam a uma conclusão só, de que o estado de natureza é insuficiente e que o estado de natureza não dá conta das relações entre os indivíduos, principalmente porque o estado de natureza leva a conflitos. Como Hobbes gostaria de dizer, o estado de natureza apresenta a essência do indivíduo, que é se apresentar como uma ameaça ao outro. Nas palavras de Hobbes, o homem é o lobo do homem. Nós somos uma ameaça. E para que a gente consiga estipular limites a essa ameaça, por isso que a ideia central aqui do direito como limite, para conseguir estipular limites a essa ameaça, eu preciso sair do estado de natureza. Mas para sair do estado de natureza, eu preciso construir algo que não existe, que é o estado civil. Mas como é que eu passo a construir esse estado civil? Eu tenho que ter uma compreensão enorme sobre esses indivíduos, e aí esses autores todos vão se debruçar sobre a racionalidade, sobre as paixões, sobre a vontade, e aí eles vão ter uma ideia praticamente convergente entre eles de que a vontade pode criar coisas no mundo. E eu posso criar através da ideia de pacto, de promessa, ou uma ideia mais rebuscada, ideia de contrato. Então, a saída do estado de natureza é uma saída racional, na qual os indivíduos percebem que, para se proteger da ameaça que os outros são à sua individualidade, eles precisam estipular limites contratuais. Limites na qual todos os sujeitos, a partir da sua vontade, abram mão de uma parcela da sua liberdade, que é um conceito central, a liberdade, também dentro do justnaturalismo clássico, a gente vai ver posteriormente. Abrindo mão de uma parcela da minha liberdade, desde que os outros também o façam, eu construo as condições políticas nas quais os indivíduos possam limitar a ameaça que os outros são. E assim eu crio o Estado moderno. E agora que eu consegui entender essa antropologia individualista e o método que vai aprofundar ela, eu posso me direcionar à base ética que vai sustentar essas teorias. Essas teorias todas, elas convergem em algumas ideias centrais da ética. Para compreender a ética no justnaturalismo moderno,
a gente precisa passar pelo conceito weberiano de desencantamento do mundo. Na modernidade, aparentemente, as coisas perdem a sua essência. A gente vive um mundo, por assim dizer, pós-metafísico. E com isso as coisas não têm, na sua essência, uma finalidade, um significado, algo que possa ser revelado. O mundo não tem uma grande explicação metafísica. E com isso a gente vai abandonando a ética das virtudes, que domina a explicação e a base ética do justnaturalismo clássico, para novas percepções éticas que vão dar base à filosofia política e à filosofia do direito. A primeira e mais intuitiva é o relativismo. A ideia de que se não existe no mundo uma essência, não existe no mundo uma ética que partiria dessa essência. Só existem manifestações possíveis. Naturalmente, se a gente ligar isso ao fenômeno do individualismo, o que vai nos resultar é o que Hobbes propõe, que bom e mal sejam nada mais do que manifestação da percepção individual sobre o mundo de cada um. Bom ou mal, diz Hobbes, depende apenas de quem diz. O que é bom para mim pode não ser bom para ti. Não existe uma ética universal. Boa parte desses autores do justnaturalismo moderno vão partir dessa ideia de relativismo ético e que, portanto, os outros vão acabar podendo fazer, do ponto de vista ético, o que eles quiserem. Eu não sei o que eles vão decidir. E eles são mais ameaçadores para mim ainda, já que eles não têm limites sequer éticos. E o direito e a política, então, são instituições criadas para dar limites num mundo que não tem limites. Mas nem todos os autores vão partir de um relativismo moral. Existem aqueles autores também que pretendem eu não tenho como dar uma explicação no mundo para a ética, mas eu posso, a partir da razão individual dos sujeitos, construir uma ética que todos os outros concordariam porque participam da mesma racionalidade que eu. Não que exista alguma ética no mundo, mas existem razões para as quais se comportar de determinadas maneiras. E qualquer indivíduo racional se comportaria assim. E com isso a gente tem outros dois modelos éticos, duas escolas e correntes éticas que vão se desenvolver também no justnaturalismo moderno. E com isso, com essas três correntes que se constroem aqui, eu tenho os principais 4 fundamentos éticos para o direito. A maior parte das explicações da moralidade no direito ou partem de uma ética das virtudes, ou de um relativismo, ou dessas duas escolas da moral que a gente vai ver agora, que são nada mais do que a expressão da racionalidade nos indivíduos. A ética do dever, proposta por Kant, em se os indivíduos são racionais e eles podem compreender racionalmente o mundo, e a minha racionalidade é a mesma dos outros sujeitos, eu tenho comportamentos que são irracionais e eu tenho comportamentos que são racionais. E esses comportamentos racionais que têm que dar base ao comportamento dos indivíduos. E essa é a base da ética do dever. Existem outras pessoas, outros filósofos, que vão propor um outro modelo racional, que é o utilitarismo. A gente vai ter aula sobre o Kant, vai ter aula sobre o Hobbes, vai ter aula sobre o utilitarismo. O utilitarismo propõe que eu tenha uma razão instrumental, que todo mundo vai concordar, que aquele comportamento que leve a melhores resultados para os indivíduos é o comportamento certo a ser feito. De novo, não é algo no mundo, não está na essência do mundo, está na percepção dos indivíduos quanto aos resultados da sua ação. É importante conhecer essas três correntes para conhecer o justnaturalismo moderno, que, diferentemente do justnaturalismo clássico, se baseia numa percepção de um mundo desencantado, um mundo sem essência, no qual o comportamento humano ou não tem limites, ou tem limites dados por humanos, e não pelo próprio mundo. E como esse limite é um limite muito mais frágil, já que ele não se impõe pela ordem do mundo, a gente precisa de um direito muito mais forte. Como a gente viu, então, a gente tem agora uma discussão ética muito mais profunda.
porque existe muito mais divergência na percepção do que seria a coisa certa a ser feita. E com isso a gente tem subdivisões muito mais profundas dentro do naturalismo moderno. Cada autor que segue uma percepção ética diferente vai chegar em conclusões sobre a política e o direito diferentes. Mas o que todos eles convergem é que agora a ética é algo mais frágil, porque no mundo pós-metafísico ela não se impõe através da ordem do próprio mundo. Não existe no mundo uma resposta para a coisa certa a ser feita. Pode existir nos sujeitos, na sua racionalidade. E com isso ganha uma força preponderante dois outros fenômenos. O primeiro deles é a política. A política moderna, então, desde Maquiavel, praticamente numa sequência até hoje, porque o positivismo jurídico e o pós-positivismo não vão abandonar as condições centrais da política moderna. A política moderna abandona algumas teses do justnaturalismo clássico. A primeira é que política e ética são expressões da mesma coisa. Que para eu entender política eu tenho que entender ética, para entender ética eu tenho que entender política. No justnaturalismo moderno, isso não tem sentido. Política é algo completamente independente da ética, até porque política é aquilo que a gente faz quando a ética não deu conta. Segundo, de que a política, para o justnaturalismo clássico, é, sobretudo, uma forma de organizar a convivência humana da melhor maneira possível. De que o estudo da filosofia política é, sobretudo, o estudo do bom regime, da melhor maneira de organizar as magistraturas, como chamariam os romanos, os gregos e no medievo, da melhor maneira de organizar as instituições políticas. E que, organizando da melhor maneira possível, a gente possa ter indivíduos virtuosos. Não faz sentido dentro do naturalismo moderno. Até porque se abandonou a ética das virtudes, se abandonou a ideia de ordem. Agora, nesse novo mundo, nessa nova política, na qual eu não tenho convergências éticas, na qual eu não tenho convergências sobre moralidade, eu não tenho convergências sobre o que é a virtude, ou sobre o que é uma vida boa, ou sobre o que é um bom regime, por consequência, o que me guia é a paz e a ordem. É a manutenção do próprio regime. A política é a expressão do poder. E do poder pelo poder. Do poder que tem como finalidade, sobretudo, a manutenção desse poder da maneira mais pacífica e ordenada possível. De Maquiavel até hoje, a gente não discute mais o que é um bom regime. A gente discute o que é um regime pacífico e ordenado que possa se manter no tempo. As propostas do Maquiavel não representam, por si, a ideia de que agora a gente vive num mundo degradado moralmente, no qual os poderosos tentam impor o seu poder a qualquer custo. A gente representa a criação de uma esfera pública, na qual as pessoas têm que conviver e na qual não se há convergências sobre os valores morais. Uma vez que a gente não tem convergência sobre o que é virtude, a gente não tem convergência sobre o que é um bom regime. Assim sendo, a gente tem que abandonar esses critérios por novos critérios, onde o critério que vale é a liberdade dos indivíduos. Racionalmente foi limitada pela sua própria vontade, de contrato social, na qual foi criado um poder artificial do Estado moderno. Agora a gente tem a criação do Estado moderno e a justificação do Estado moderno por esses autores, na qual, a partir desse contrato social, então, foi criado um Estado moderno que serve, acima de tudo, para dar limite ao comportamento dos indivíduos, para que eles não se apresentem como ameaça aos outros indivíduos. E é essencial que essa instituição possa exercer esse poder, porque só exercendo poder ela pode exercer limite. E aqui vem esse paradoxo da modernidade que eu já falei anteriormente. Quanto maior o individualismo, maior o poder do Estado. Normalmente a gente pensa que quanto maior o Estado, menor é o indivíduo. Na verdade, quanto maior o Estado, maior é o indivíduo, porque só existe a possibilidade dos indivíduos se desenvolverem na sua máxima individualidade se eu tiver um Estado poderoso para limitar
os demais indivíduos que não interfiram no comportamento desses indivíduos. E é criada a teoria da soberania para legitimar esse comportamento desse poder criado pela vontade desses indivíduos através de um contrato social. E a partir dessa teoria da soberania, eu tenho a justificação do Estado moderno. E agora eu tenho, então, uma nova forma de organizar o mundo politicamente, sem passar necessariamente por modelos éticos, sem passar necessariamente por justificações éticas. Eu justifico o poder por território e nação. As pessoas dentro de um território são submetidas a um poder. E elas normalmente se pressupõem desde o seu nascimento, por isso nação, comprometidas com aquele mesmo contrato social. Então aqui a gente cria a ideia de que um povo dentro de um território está submetido ao mesmo poder. E para isso vai ser essencial, então, as novas justificativas do direito. Sendo assim, o papel do direito se torna central e mais relevante dentro do justnaturalismo moderno. Agora, o direito não é uma parte da ética e política. O direito não vai ser mais apresentado, como é apresentado na Ética Nicômaco, como um capítulo da ética, na justiça. O direito agora, ele ganha relevância. E a gente tem novas justificativas e novas expressões desse direito no justnaturalismo moderno. O direito passa por transformações profundas. A primeira delas é que, com o Estado moderno, eu tenho uma divisão que eu não tinha antes. Normalmente a gente esquece desse tipo de detalhe quando a gente está estudando história do direito. A filosofia do direito dá o contexto pelo qual a gente pode estudar a história do direito sem ser anacrônico. Nenhum romano, nenhum povo clássico, por assim dizer, nos termos que a gente tem estudado aqui, sabia de uma diferença da maneira que a gente conhece entre direito público e direito privado. Porque não existia esfera pública, por assim dizer. A esfera pública, ela depende da criação do Estado moderno e da teoria da soberania como artificialidade da criação desse Estado moderno. Sem a ideia de contrato social, de soberania, como um poder criado a partir das vontades, a gente não tem essa esfera pública. Agora, apesar de os romanos terem, os gregos terem o mundo da política e o mundo do oikos, da casa, ou do domus, a gente não tem, em nenhum daqueles momentos, uma figura parecida com o Estado moderno que vai dar conta do direito público. O direito público é aquele que é baseado na ideia de soberania. O direito privado é aquilo que é delegado residual da soberania e, portanto, não está sob a administração do soberano. A soberania, ela tem seus princípios e tem sua racionalidade própria do poder. E, portanto, ela vai criar um direito com uma racionalidade completamente diferente das relações privadas dos indivíduos que exercem a sua vontade residual e, portanto, só lidam com outros indivíduos, no qual essas relações não são permeadas principalmente por direitos subjetivos. Essa é outra dicotomia que só existe na modernidade. A diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. Nenhum grego, romano ou personagem do medievo sabia essa diferença, porque nenhum deles concebia a ideia de direito subjetivo, principalmente. O que é o direito objetivo? O direito objetivo é aquele dado pelo Estado, pelo soberano. O que é o direito subjetivo? O direito subjetivo é aquele direito que já está no contrato social, como limitação ao soberano e como limitação aos outros, porque é expressão da racionalidade dos indivíduos e da vontade racional deles. A ideia de que a minha individualidade seja sempre preservada na maior liberdade possível. Que se eu entrei para conviver com os outros dentro dessa criação que é o Estado, eu quero que o Estado interfira o mínimo possível na minha vida,
e que eu mantenha o máximo possível da minha liberdade. E eu quero também que os outros que convivam comigo, porque essa foi a razão da criação do Estado, interfiram o mínimo possível na minha vida e que não sejam um problema para mim, como seriam se o Estado não existisse. Aquilo que a gente falou do estado da natureza. Eu preciso, então, de um direito que proponha as nossas regulamentações e expresse esse poder soberano, mas eu preciso de limitações que são decorrências do próprio indivíduo ao Estado e aos outros indivíduos. E aí eu criei a ideia de direitos subjetivos, ou a ideia de direitos. Em português, como a gente usa direito tanto para direito subjetivo quanto para direito objetivo, às vezes fica confuso. Mas em inglês, que eu tenho uma divisão entre law e rights, eu consigo perceber que existe uma diferença profunda. Law, o direito, aqui não é lei, aqui é direito. Law é o direito posto pelo Estado ou pelo poder público. Rights é o direito que eu tenho por ser indivíduo, como liberdade, igualdade, vida, propriedade, segurança. Os principais 5 direitos subjetivos. Ou os direitos, alguns autores vão chamar de primeira geração. Depois deles vão decorrer outros direitos subjetivos. Os direitos sociais surgem como direito subjetivo, não com a mesma racionalidade de direitos e liberdades, mas com outra racionalidade. E depois os direitos intersubjetivos e outros direitos que vocês devem ter estudado em direito constitucional e são explicados aqui, então, na filosofia política, na filosofia do direito. Um outro fenômeno que ocorre aqui, e é central para entender o que é justnaturalismo, ou direito natural, é o deslocamento do que significa direito natural. Esse centro do justnaturalismo, o direito natural, ele é deslocado no justnaturalismo moderno. Ele é diferente do justnaturalismo clássico. Vocês lembram que na aula de justnaturalismo clássico eu dei para vocês o modelo do Tomás de Aquino, no qual eu tenho um direito natural que só me propõe coisas gerais, como primeiros princípios do direito natural, que são fazer o bem e evitar o mal. São princípios lógicos do direito natural, mas que não têm concretude. Para que o direito natural seja concretizado, eu preciso de uma derivação desse direito natural num direito político, que pode ser uma derivação ou por conclusão que vai nos dar o direito das gentes, ou por determinação, que vai me dar o direito civil. Eu posso derivar pela razão ou pela vontade, mas toda discussão política passa pelas derivações desse direito natural abstrato num direito, por assim dizer, positivo, o direito civil, o direito do cidadão, e num direito das gentes, que nada mais é do que um direito natural concreto. O direito das gentes, que existe em todos os lugares, esse direito natural concreto, ele obviamente ele é histórico, ele é cultural e ele é mutável. Por quê? Porque ele passa por discussões políticas próprias de cada tempo, de cada época. Obviamente que existe no mundo, numa essência no mundo, o direito natural que me daria as melhores conclusões desse próprio direito natural, do que é fazer o bem, porque o bem existe no mundo, do que é evitar o mal, porque o mal existe no mundo. Mas cada comunidade política vai se esforçar para descobrir o que elas são e para melhorar as nossas percepções atuais. Mas no direito natural moderno, eu não tenho mais esse crivo da política, porque o direito natural moderno é um direito natural que eu descubro no estado de natureza, então ele é pré-político. Eu não discuto dentro da política o que é o direito natural. O direito natural é discutido filosoficamente, antes da própria política. Então ele se desloca. O direito natural agora ele não é derivação política concreta e primeiros princípios abstratos. Ele só é um direito natural concreto fora da política, anterior à política e acima da política. Como se racionalmente eu pudesse descobrir o que é o conteúdo desse direito natural. Como eu descubro racionalmente o que é o conteúdo da física ou da matemática. Aqui a ideia é que eu vá descobrir apenas com um método. Por isso que o método é tão importante no justnaturalismo moderno. Eu preciso descobrir apenas com um método o que é o direito natural.
E ele vai servir de critério de validação de todo o direito positivo. Aqui, nesse direito natural moderno, criado por autores que nem Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Montesquieu e tantos outros, eu vou ter, então, um direito que vai dar bases para a validação do direito concreto de cada povo, do direito positivo. E esse direito natural, agora deslocado e pré-político, que está acima da política e que é descoberto antes da política, ele obviamente ele é ahistórico, ele é transcultural, ele é imutável. Por quê? Porque ele é descoberto com a razão. Diferentemente de autores como Tomás de Aquino, que vão dizer que o direito natural é mutável. Por incrível que pareça, vocês podem se surpreender com isso, mas eles dizem o direito natural, pelo menos na sua concretude, direito das gentes, ele é mutável e passa pela discussão política. O direito natural moderno, que é aquele que normalmente a gente associa com o direito natural, ele é imutável. E eu percebo ele apenas racionalmente. E a partir dessa nova construção, vejam como a filosofia tem um impacto na vida do dia a dia. Eu tenho inúmeras modificações históricas concretas, como, por exemplo, as revoluções liberais. Todas as revoluções liberais passavam pela ideia de que existe um direito que está posto, mas é ilegítimo, e existe um direito natural que é muito melhor do que o direito posto. Esse direito posto é tirânico, ilegítimo e opressor. Ele é só um poder exercido pelo próprio poder, mas sem racionalidade nenhuma. E eu tenho um direito natural que é muito melhor do que esse direito posto. Eu posso fazer uma revolução em busca desse direito natural. Joachim Ritter desenvolve muito bem essa ideia e mostra como esses autores modernos vão dar vazão, nessa nova percepção do que é o direito natural, a todas as revoluções liberais. Não existiriam revoluções liberais sem essa nova ideia de direito natural, que nada mais é do que a percepção desses direitos subjetivos, mas a ideia de que esses direitos subjetivos existem muito antes da política e dariam inclusive legitimidade à política e validade ao direito. Com isso a gente passa a estudar quais são as grandes transformações desse direito, quais são, por assim dizer, as grandes consequências dentro das teorias modernas do direito que o justnaturalismo moderno nos legou. Como eu falava para vocês, o liberalismo, principalmente o liberalismo político, mas também o liberalismo econômico, deriva dessa ideia de direitos subjetivos, principalmente do direito de liberdade, que ele é essencial ao indivíduo, que ele pode ser percebido racionalmente, que ele é anterior ao Estado e que ele dá limites ao Estado. As revoluções liberais nada mais são do que a consequência dessa percepção desse liberalismo, típico do justnaturalismo moderno. Todas as cartas de direito e constituições modernas nada mais são do que a expressão desses direitos subjetivos, limitando o poder político ou limitando a teoria da soberania por uma ideia de contrato social e de método racional de percepção do que seria o direito natural, que seria transformar nesses direitos subjetivos, que limitariam, então, o soberano. A ideia de separação dos poderes nada mais é do que a expressão dos direitos políticos e desse método racional na aplicação em modelos institucionais políticos. As teorias econômicas para o Estado, elas surgem também dentro desse contexto do justnaturalismo moderno e do Estado moderno, e vários autores dessas teorias econômicas nada mais são do que filósofos do justnaturalismo moderno, como, por exemplo, Adam Smith ou Marx. Com isso, a gente viu as principais bases do justnaturalismo moderno, suas principais diferenças com o justnaturalismo clássico. A próxima aula é sobre o positivismo jurídico.